defeito de função renal. E no caso, ele vai ter uma eliminação de insulina, e isso vai, como ele não vai conseguir eliminar, ele vai ter uma hiperinsulinemia e, consequentemente, vai ter uma hipoglicemia, correto? Meu raciocínio? Mais ou menos. Peraí, deixa eu parar só a transcrição aqui, Li, porque está gravando e Tá bom, transcrevendo, né? Tá, tá deixa eu te bom. explicar. Quando o paciente, você fala o paciente usuário de insulina exógena, ou não? Sim, medicamento, isso mesmo. Pronto, medicação. Então, assim, quando o indivíduo ele usa a insulina e ele tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, essa insulina ela vai durar mais tempo, porque o clearance, a depuração dela está reduzida. Então, normalmente, a gente precisa de uma dose menor de insulina. Eu aumento o risco de hipoglicemia, tá? Então, Entendi. o que geralmente acontece é que a gente precisa ajustar a insulina de acordo com a função renal. Tanto Sim, que você tocou num ponto bem interessante. Pacientes que eles passam a fazer hipoglicemia, teoricamente, entre aspas, do nada, ou seja, um paciente que vinha usando insulina e, de repente, nada mudou na vida dele, ele começa a fazer hipoglicemias. Uma das coisas que a gente vai logo atrás é, vamos ver função renal. Pode ser que sim, ele tenha tido diminuição de taxa de filtração glomerular, e isso faz com que essa insulina passe a ficar mais tempo rolando nesse organismo. Então, o paciente começa a fazer sim, hipoglicemia, certo. certo? Entendi. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Ó, deixa eu só dar alguns avisos aqui. A aula de Pedro, tá? Para os meninos do tema 2, eu já botei no YouTube, ok? A nossa aula de hoje de manhã, eu já tenho ela transcrita, já mandei para o SEDET e estou esperando o link. Se até amanhã, mais ou menos meio-dia, eles não me mandarem o link, eu já boto no YouTube para a gente não perder tempo, tá? Mas o som ficou ótimo. Eu estava com receio porque Rafa de manhã tinha me dito: os meninos que estão em casa estão dizendo que não estão conseguindo ouvir a aula bem. Eu fiquei preocupada, mas a aula ficou em ótima qualidade, tá? Então, assim, se por acaso não ouviu bem, pode ter sido pontual, alguém que estava com algum problema do computador, mas a gravação ficou jóia. Então, até amanhã, meio-dia. Se eu não postar no AVA, eu jogo no YouTube e depois da aula, da prova, a gente deleta a aula, tá? Só para vocês poderem não perder tempo, porque eu sei que essa última semana agora fica tudo meio corridinho, então tá tudo meio programado, né? Horários de estudo e etc, etc. Bom, vamos começar fazendo um apanhado geral aqui, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Para a gente poder seguir. Então, vamos começar falando aqui de tratamento do diabetes. Então, o tratamento do diabetes, a gente divide as drogas. Então, a gente divide as drogas em secretagogos, é um dos grupos. Dentro do grupo dos secretagogos, a gente tem aqueles que dependem da ação de insulina e os que não dependem da ação de insulina. Então, aqueles que dependem da ação de insulina, desculpa, dependem da glicose, né? Então, os secretagogos com ação dependente de glicose e não dependente de glicose. Então, aqueles que têm uma ação dependente de glicose têm uma vantagem que eles não dão hipoglicemia. Então, são quais secretagogos? Análogo do GLP-1, inibidores do DPP-4, certo? E a gente tem os secretagogos que atuam de forma independente da glicose, que tem a desvantagem de poder causar hipoglicemia, porque o seu efeito independe do paciente se alimentar ou não se alimentar. Nesse grupo, a gente tem as sulfanilureias e as glinidas. Lembrando que as sulfas, eu costumo brincar que elas são primas das glinidas, porque elas têm mecanismos de ação muito parecido, tá? No sentido de que atuam nos canais de potássio, fecha canal de potássio, tá? Despolariza a célula, entra cálcio e degranula a insulina. A diferença é que a sulfa, ela simula uma insulinemia basal, enquanto que as glinidas simulam uma insulinemia prandial. A gente pode associar sulfanilureia e glinida no mesmo paciente? Não posso. Não. Enfim. Não pode, né? A gente teria uma fadiga pancreática associada a isso,
porque são duas drogas que estão atuando em mecanismo de ação praticamente de soma, né? Estimulando a secreção de insulina durante ali as 24 horas por dia. Então, a gente não associa sulfa com glinida. Então, a gente viu o grupo dos secretagogos, tá? A gente sabe que tanto as sulfas quanto as glinidas, por estimularem a secreção de insulina de forma independente do que o paciente come, podem levar a ganho de peso. Isso é importante, tá? A gente lembrar. Os inibidores de DPP-4 são secretagogos que são neutros no peso, e os análogos do GLP-1 são secretagogos que estimulam a perda de peso. Tanto o inibidor de DPP-4 quanto o análogo do GLP-1, eles interferem, né? Eles interferem não, eles atuam no sistema de incretina. Por que o análogo do GLP-1 leva a perda de peso e o inibidor de DPP-4 não leva? Porque o Porque o inibidor de análogo de DPP-4 GLP-1 traz a saciedade. Pronto. E por que o análogo do GLP-1 consegue dar saciedade se é no mesmo mecanismo de incretinas? O que muda? aumenta o nível séricos, né? De O GLP-1. nível sérico. Esse é o X da questão, né? O nível sérico do GLP-1. Eu consigo alcançar níveis séricos de GLP-1 muito mais altos com o análogo, que eu não consigo com o inibidor de DPP-4. O inibidor de DPP-4 eu consigo ter aquele efeito ali local, de estímulo de células beta para produzir insulina, bloqueio de célula alfa para diminuir glucagônio. Cadê? Quem tinha alguém de mão levantada? Quem foi? Pode falar. Eu que tinha levantado. Na questão para seleção, tipo, tem um paciente na nossa frente e ele não usa nenhum fármaco ainda. Tá. Aí a gente está na dúvida se a gente vai colocar nele, por exemplo, uma sulfonilureia ou então uma glinida. A gente inicialmente bota a sulfonilureia, tipo, seria a nossa primeira escolha entre essas duas? Pronto, Gabi. Entre essas duas, especificamente, esquecendo todo o resto do raciocínio das outras drogas, a gente prefere a sulfa do que a glinida, partindo do pressuposto da evolução natural do diabetes, tá? E do Entendi. tratamento, da evolução natural, e seguindo o tratamento, no diabético, quando a gente consegue melhorar as glicemias pré-prandiais, né, as basais desse paciente, normalmente ele consegue fazer os picos. Então, assim, de um modo geral, na dividida entre as duas, a gente acaba ficando com a sulfa. Uma situação que a gente prefere glinida são naqueles pacientes que, teoricamente, teriam uma dificuldade de manter uma rotina de horário, né? Que eu citei o exemplo, por exemplo, um cirurgião que pode entrar numa cirurgia que era para durar 2 horas e dura 6, ou um advogado que está no fórum e não tem um horário correto para alimentação. Então, a glinida teria a vantagem em relação à sulfa nesse perfil de pacientes. Mas até para esse perfil hoje, a gente tem outras drogas que conseguem fazer isso. Então, eu tenho o próprio inibidor de DPP-4, que consegue fazer esse efeito, tá? De, assim, Sim. o paciente não ter hipoglicemia, mesmo que ele não tenha um horário certinho de alimentação. Então, antigamente, a sulfa entrava muito como uma droga com esse perfil. E hoje a gente sabe que não necessariamente, tá? A glinida entrava. Hoje a gente sabe que não necessariamente eu tenho outras coisas que eu posso usar. Eu posso usar associação de metformina com SGLT2, com glitazona, e conseguir um controle nesse perfil de paciente sem dar risco de hipoglicemia. Por isso que as glinidas são drogas que hoje elas acabam estando muito em desuso, tá? Entendi. Entendeu? Acaba que a gente não usa tanto. Vamos seguindo a linha de raciocínio aqui. Então, a gente viu o secretagogo, a gente tem os sensibilizadores de insulina. Então, dos sensibilizadores, a gente tem a metformina, que atua mais a nível de resistência hepática de insulina, e a gente tem as glitazonas, que atuam mais a nível de músculo e tecido periférico, tecido periférico, né? Tecido adiposo periférico. Eu posso associar os sensibilizadores, metformina e glitazona? Pode. Não. Pode, porque apesar de serem sensibilizadores, eles têm efeito sinérgico, porque a metformina atua mais a nível de fígado, a glitazona atua mais a nível de tecido adiposo. Então, acaba que eu posso, inclusive, é uma associação boa para pacientes que têm muita resistência insulínica. Então, eu posso, não tem problema nenhum eu associar uma glitazona com uma metformina.
São drogas que, originalmente, né, elas sozinhas não causam hipoglicemia, porque elas não aumentam a secreção de insulina. Elas ajudam a insulina a atuar. Aí vem a pergunta: ah, professora, um paciente usava insulina, eu associei metformina, ele passou a ter hipoglicemia. Isso pode acontecer, mas não por conta da metformina, é porque como a metformina ajuda a ação da insulina, aquela dose de insulina acabou ficando excessiva. Então, veja que assim, sozinha a metformina não dá hipoglicemia, sozinha a glitazona não dá hipoglicemia, tá? Vamos seguir. Aí a gente tem os inibidores de SGLT2, que são drogas que promovem glicosúria, né? Então, elas atuam no simporte sódio-glicose, promovem perda de peso por conta desse efeito da glicosúria. Não é a perda de peso que a gente vê com o análogo, né? O análogo tem uma perda de peso que pode ser realmente muito significativa, mas eu posso perder ali 2, 3 quilos em média, pode, não, né? É uma coisa que geralmente acontece com quem usa inibidor do SGLT2. E que mais? Está faltando alguém? Está faltando os inibidores da alfa-glicosidase, né? Que a gente não falou. Como é que eles atuam? Eles reduzem a velocidade de absorção do glicídio. Pronto, reduz a velocidade de absorção de glicídio. Então, são medicações que não atuam na insulina, né? Na resistência insulínica, no estímulo à secreção, atua na comida. Por isso que eu uso o inibidor de alfa-glicosidase junto com a comida, tentando diminuir aquele pico de glicose, ajudando com que o meu corpo consiga lidar melhor com esse pico prandial. Pronto. Na hora que a gente vai fazer o raciocínio do que eu vou escolher, né? É importante a gente ter aqueles 4 itens, né? O paciente tem insulinopenia, o paciente está tendo perda de peso, poliúria, polidipsia, em que eu tenho uma insulinopenia franca, tá? Se isso for presente, a gente sabe que a insulina é a melhor terapia. A segunda pergunta: se o paciente tem resistência insulínica, paciente tem aumento da circunferência abdominal, paciente tem acantose nigricans, isso fala a favor de resistência insulínica, a gente tem que usar um sensibilizador, que pode ser a metformina, geralmente é a metformina, pode estar associado com a glitazona, inclusive as duas coisas, não tem problema. A terceira pergunta que a gente faz é se o paciente é de alto risco cardiovascular. Por que eu faço essa pergunta? Porque você pode usar Porque- medicamentos que auxiliem, né? Tipo o SGLT2 ou o GLP-1. Pronto, Sophie. Exatamente. Então, eu tenho medicações, né, que trazem benefícios que vão além do controle glicêmico, que são os inibidores de SGLT2 e os análogos do GLP-1, que são drogas, né, de prioridade para uso naqueles pacientes de alto risco cardiovascular. Então, isso já me ajuda no meu raciocínio. O paciente ele é de alto risco cardiovascular, eu vou dar prioridade para usar para ele o análogo do GLP-1 ou inibidor do SGLT2. Cleiton, eu vou fechar o raciocínio e ele passa a palavra, tá? A gente só vai fechar esse aqui. Então, o fato de eu ser de alto risco cardiovascular faz eu ter uma tendência a escolher uma dessas duas drogas, ou análogo, ou inibidor do SGLT2. E se o paciente for nefropata, é preferível o análogo ou o inibidor do SGLT2? O inibidor? O inibidor da SGLT2 hoje ainda entra como primeira linha no paciente com nefropatia. Então, qual é o ponto de corte de taxa de filtração glomerular que eu posso usar o inibidor do SGLT2? Maior que 20. Maior que 20, né? Maior que 20. Então, lembrando daquela foto da aula da gente que mostra, né? Paciente com nefropatia. O que é a primeira linha de tratamento? Metformina associada a inibidor do SGLT2. E aí, lembrando dos pontos de corte permissivos, no caso da metformina, a taxa de filtração acima de 30, no caso do inibidor do SGLT2, a taxa de filtração acima de 20. Me dê um minutinho aqui, peraí. Ok. Vou ter que estar ligada aqui no WhatsApp, tá? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Ok, o que mais, gente? Faltou alguma coisa? Cleiton, fala aí, o que você quer? Foi prova porque a minha internet travou, mas os inibidores do DTP4 e os análogos de GLP-1, é melhor utilizar os análogos de GLP-1 porque eles dão uma saciedade melhor, é isso? Você tinha falado? Pronto. Não, ó,
Veja só, vamos com calma nisso do é melhor, porque isso depende, tá? O que a gente vai ver, primeiro vamos avaliar é melhor em relação ao peso. Em relação ao peso, né, é melhor eu usar o análogo, porque o análogo eu consigo níveis de GLP-1 mais altos, e com isso eu confiro uma perda de peso maior. Enquanto que o inibidor de DPP-4 eu não consigo níveis de GLP-1 suficientes para fazer o efeito anorexígeno no sistema nervoso central. Então, se eu for pensar, né, do ponto de vista da diabesidade, que é o diabetes associado à obesidade, o análogo é preferível. Mas, por exemplo, tá? Existem guidelines, principalmente na Europa, que a expectativa de vida é longa, existem os guidelines de tratamento dos idosos. Nos idosos, o inibidor de DPP-4, ele tem um perfil de segurança maior, porque muito idoso tem, por exemplo, inapetência, né? Então, essa história de é melhor vai depender do perfil do paciente. Na diabesidade, de fato, o análogo do GLP-1 ele é superior, mas no paciente idoso, né, principalmente o idoso frágil, o idoso inapetente, o idoso que já vem com perda de peso, o inibidor de DPP-4 se apresenta como uma droga melhor. Certo? Tranquilo, obrigado. Fechou? Fechou. Alguma coisa a mais do diabetes que a gente queira falar? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, não, é só uma confirmação. Tá, Então, quem no tá caso, falando? é Lilian Lilian. Eu não também, sei de por quê, novo. eu acho que Vai, é Lili. porque. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo, Pro? Tô lhe ouvindo. Ah, pronto. No caso de um paciente com diabetes mellitus, o valor de referência que a gente vai ter da glicemia em jejum é maior ou igual que 126. A hemoglobina glicada vai ser de 6, maior ou igual que 6,5 e o pós-TTGO vai ser maior do que 200. Se esse paciente chegar para nós no consultório, né, com um desses... Li, Oi, ficou. Pro. Eu acho Se que você um desses... fechou. Foi sem querer. E se um desses estiver alterado, é, eu vou, assim, pensei que o paciente chegou, eu já vou pensar que ele tem diabetes ou não? Então, se ele tem um exame alterado, eu preciso repetir o exame alterado para poder fechar diagnóstico de diabetes, tá? Certo. Só, O único só se ele exame que a chegasse com gente exames prévios. diga. Só se ele chegasse com exames prévios no consultório, aí sim eu poderia fazer os dois e confirmar o diagnóstico. Tá, não sei se eu entendi bem sua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Ó, se eu tiver um exame alterado, glicemia de jejum maior ou igual que 126, ou uma glicada maior ou igual que 6,5, tá? Eu preciso confirmar esse exame, tá? Eu preciso repetir esse exame para confirmar. O único exame que dispensa a repetição é se eu tenho uma glicemia, que pode ser ao acaso, inclusive, não precisa nem ser em jejum, uma glicemia maior do que 200 e o paciente tenha sintomas de pólis, os sintomas clássicos do diabetes, poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso. Então, se eu tiver sintomas mais glicemia ao acaso acima de 200, não precisa repetir. Caso contrário, eu preciso sempre repetir o alterado, a não ser que o paciente já venha no mesmo laboratório com uma glicemia de jejum maior ou igual que 126 e uma glicada maior que 6,5. Aí fechou, porque ele tem dois critérios diferentes, tá? Certo. E Aí se tudo um bem. desses, por exemplo, tiver normal, dentro do padrão de normalidade, mas um deles só apenas estiver alterado, eu posso já diagnosticar o paciente com diabetes, por exemplo, com hemoglobina glicada maior do que 6,5? Pronto. Espera aí. Se eu tenho um exame normal e um exame compatível com diabetes, eu Sim, vou repetir o alterado, certo. tá? Quando você me coloca que esse alterado é justamente a glicada, a gente tem que abrir um bom parênteses em relação a isso. Certo. Porque existem as causas de falsa elevação de glicada. E eu não posso fingir que isso não existe, tá? Uhum. É até mais fácil quando eu estou diante de duas glicemias de jejum maior que 126. Para mim, esse diagnóstico já fica batido o martelo. Mas, assim, uma glicemia, por exemplo, de 80 glicadas acima de 6,5, opa, vamos ver isso com calma. O paciente pode ser portador de uma hemoglobinopatia e ele tem uma falsa elevação de glicada. Então, eu vou olhar para a hemoglobina, eu vou olhar para o VCM, eu vou olhar para o HCM, tá? E se eu tiver na dúvida, e a glicemia estiver completamente normal, eu faço um TOTG.
Exemplo, eu tenho um Certo. colega de sala, tá? Formamos juntos, que ele já tinha uma glicada de 9 desde a época em que a gente era estudante, tá? Totalmente assintomático, glicemia de jejum completamente normal, mas ele é portador de uma hemoglobinopatia e a glicada dele é 9. E isso não significa que ele é diabetes. Eu preciso Sim, sim. contextualizar isso. Então, toda vez que eu vou dar diagnóstico de diabetes só com glicada, eu tenho que ter muito cuidado, especialmente no nosso meio, porque a gente tem muita falsemia, né? E aí, eu tenho que ter muito cuidado com isso, Certo. tá? Tá bom, Pro. Obrigada, viu? Na dúvida, com glicemia totalmente normal, eu faria um TOTG. Eu Certo. estressaria esse paciente de propósito para ver no que Pra é ver que, e no que é que confirmar ia se de dar, fato. né? Certo. Tá Só bom. glicada alta, isoladamente, com glicemia totalmente normal, eu veria um TOTG. Eu fico mais segura do que eu dar um diagnóstico, bater o martelo de uma doença que não tem cura, né? A princípio, só com glicada. Apesar de que a literatura diz que 2 glicadas acima de 6,5, mas a gente vai contextualizar isso, né? Para ver se Uhum. de fato fala a favor de que a etiologia daquela glicada alta seja da hiperglicemia. Tá bom, Pro. Obrigada. Nada. O que mais? Diabetes, alguma outra coisa que vocês estão lembrando, quer tirar dúvida? Ô, Pro, Oi. tem como você falar um pouquinho do uso da insulinoterapia, tipo assim, NPH bedtime? Tem sim. Então, assim, as indicações de insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 2, né? É basicamente aquele paciente em que eu tenha, por exemplo, que eu estou usando antidiabético oral e eu não consigo chegar na meta, ou que tem uma glicada acima de 9 e que tenha sintomas, né, de hiperglicemia. Então, são as indicações de iniciar a terapia com insulina. Isso no DM tipo 2. A gente tem duas possibilidades de entrada, né? A gente sabe que, via de regra, a insulinoterapia no DM2, eu posso iniciar com NPH, com insulinização basal, tá? O uso da insulina basal bolus, já de entrada no DM2, não é a regra, mas eu posso precisar em pacientes muito descompensados, ou pacientes em uso de corticoide, na vigência de um processo infeccioso, posso precisar entrar com a insulina basal, mais os bolos prandiais, mas não é a regra. Geralmente, do ponto de vista ambulatorial, a gente começa com uma insulinização basal. A insulinização basal pode ser com NPH, pode ser com a insulina glargina, pode ser com a insulina degludeca. O que a gente tem no posto de saúde é a insulina NPH. A insulina NPH tem uma meia-vida ali em torno de 12 a 18 horas, que geralmente a gente usa 2 vezes ao dia. Eu posso precisar até usar 3 vezes ao dia, num DM1, por exemplo, num DM2, já em fase muito avançada de diabetes. Mas, via de regra, a gente começa 1 a 2 vezes ao dia. Quando a gente começa 1 vez ao dia, eu faço a insulinização com a NPH bedtime. Que aí, a bedtime, ela é como se fosse uma muleta para mim. Eu consigo dar uma arrumada na casa, entre aspas, à noite, né? A gente usa à noite, e de manhã, o paciente já amanhecendo com uma glicemia melhor, os antidiabéticos orais, eles conseguem ter um efeito melhor. Então, a lógica de usar a insulina bedtime é eu diminuir a produção hepática de glicose durante a noite, durante o jejum do sono. Então, o paciente amanhece com uma glicemia melhor e eu consigo usar os antidiabéticos orais para poder fazer o controle no restante do dia. Lembrando o seguinte, para usar um NPH bedtime, o paciente não pode estar muito descompensado. Por quê? Porque o uso da NPH 1 vez ao dia, eu tenho um limite de dose, né? A gente usa até 20 unidades no máximo aí por dia. Só um instantinho. Paulinha, você atende aqui para mim, meu amor? Não, é Rodolfo. Atende aqui, por favor, linda. Não, eu estou fazendo no Zap. Aí fecha a porta, por favor. Então, existe um limite de dose até onde eu possa usar a NPH bedtime. Então, assim, existe uma regra, entre aspas, assim, a bedtime varia em torno de 10 a 20 unidades. Então, o paciente não pode estar com 400 de glicemia. Se ele está com glicemia muito descompensada, eu vou precisar de uma dose maior de insulina, eu já vou usar de manhã e de noite. Mas se ele está com glicemia de 200 e um pouquinho, está sem sintoma, né?
e eu preciso dar uma intensificada no controle glicêmico, eu posso usar um bed time para poder ajudar, certo? Lembrando que se eu estiver usando sulfanilureia e eu usar NPH, desculpa, e eu usar insulinização basal que dure as 24 horas por dia, a gente recua na sulfa, porque a gente deixa o pâncreas descansar. Mas no bed time, não. No bed time, eu posso manter o bed time e manter minha sulfa sem problema nenhum. Quando o bed time entra e a prescrição está bem feita, não mexe ninguém. Ele só entra como uma muleta ali para ajudar no controle, mas fica todo mundo. E também quando o bed time é temporário, na hora que ele sai sozinho, entendeu? Ele entra com uma muleta e ele sai depois que o paciente não precisa de muleta. Então, não precisa mexer nas outras medicações quando eu uso o bed time. E se eu for fazer a insulinoterapia no paciente portador de diabetes mellitus tipo 1, eu preciso fazer um casamento de uma insulinização basal que cubra as 24 horas por dia e de uma insulina prandial, em que eu utilize antes das 3 principais refeições. Principalmente, tem paciente que até no lanche a gente precisa usar, mas a princípio nas 3 principais refeições. E esse casamento vai ser, eu vou casar uma basal, que teoricamente pode ser MPH, pode ser glargina, pode ser degludeca, com uma prandial, uma lispro, uma asparte, agrulizina, né, uma regular, pode ser. Existem esquemas melhores de associação, que dão menos hipoglicemia, mas teoricamente eu posso fazer qualquer associação do basal com o prandial, certo? Que mais de dúvidas em relação a isso? ADM? Quem perguntou, Lília perguntou da insulinização. Foi suficiente? Sua dúvida foi sanada aí? Foi Foi eu sim, que Pro. perguntei, Pro, tá ótimo. Ah, foi quem que perguntou, Jesus? Foi Foi Leti. Letícia. Foi Leti. É porque Lília tinha falado antes e aí eu achei que era Lília. Tá certo, foi Leti. Tá. Ok. Podemos passar para hipertensão? Podemos. Bora lá. Podemos, Pro, por favor. Pronto. Se alguém lembrar de alguma dúvida, eu preciso sair 7h30, tá certo? Então, a gente tem aqui minutos para a gente poder elocubrar aqui coisas. Até 7h40 dá para eu sair, mas depois disso eu não consigo. Então, vamos lá. Antihipertensivos. Então, a gente tem 6 classes de antihipertensivos, né? Então, a gente tem um grupão, que é chamado de inibidores adrenérgicos, tá? Os inibidores adrenérgicos têm ali dentro 3 grupos. Quem são? Dentro dos inibidores adrenérgicos, a gente tem beta-bloqueador, Alfa-2 agonista central alfa-2 agonista central e o alfa periférico lá. e o alfa-1 bloqueador periférico. Esses 3 fazem parte de um grupo chamado inibidores adrenérgicos. Joia. Aí a gente tem os inibidores de ECA, a gente tem os bloqueadores de receptor de angiotensina, a gente tem os diuréticos. Dentro dos diuréticos, a gente tem quem? Tiazídicos, de alça e poupador de potássio. Poupadores de Pronto. potássio. Tiazídico, de alça e poupador de potássio, certo? Aí a gente estava já em 4, né? Aí a gente tem os bloqueadores de canal de cálcio, que lá dentro tem os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, que apesar de serem todos bloqueadores de canal de cálcio, eles nem se parecem, né? Os BC6 dihidropiridínicos são os vasosseletivos, promovem vasodilatação. Os BC6 não dihidropiridínicos são os cardioseletivos, têm efeito cronotrópico e inotrópico negativo. E o último grupo são os vasodilatadores diretos. Então, a gente tem várias ferramentas terapêuticas, né, na hipertensão, em que a gente, quando vai escolher as drogas, a gente vai iniciar essa escolha de acordo com as drogas que reduzem mortalidade. Então, drogas que reduzem mortalidade, inibidores de ECA, bloqueador do receptor da angiotensina, diuréticos, tá? A princípio, o de escolha é o tiazídico e os bloqueadores de canal de cálcio. Quais são as situações em que a gente prefere o diurético de alça em detrimento do tiazídico? Quando tem congestão, edema. Se eu tiver congestão, então paciente portador de insuficiência cardíaca, a gente vai preferir o diurético de alça.
E se eu tenho nefropatia? Então, o paciente nefropata, ele passa a não responder ao diurético tiazídico. E uma diferença interessante entre esses dois diuréticos é que o diurético de alça, ele tem um efeito dose dependente. Eu aumento a dose e eu aumento o efeito. O diurético tiazídico praticamente não tem isso. O diurético tiazídico é aquela dose. Então, assim, não está resolvendo com aquela dose, eu preciso associar outra medicação, mas dose do diurético tiazídico geralmente é dose padronizada. Inclusive, alguns diuréticos que permitem, tiazídicos, que permitem doses maiores, às vezes aumentar nem vale a pena, porque aumenta muito mais efeito adverso do que benefício. Por exemplo, a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é 25, tá? Aumentar para 50, na bula até pode. Na prática não faz sentido, não é inteligente. Eu aumento muito o efeito adverso, posso aumentar até a resistência insulínica, que com 25 eu não tenho, né? E eu posso usar, inclusive, 12,5, dose pequenininha. A gente, às vezes, usa no paciente idoso, uma dose menorzinha. Mas a dose padrão seria 25. Então, os diuréticos tiazídicos são drogas de escolha. Ah, professora, mas o diurético de alça promove uma natriurese maior, tem um efeito antihipertensivo maior. É verdade. Porém, tem mais efeito adverso. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro usar o tiazídico e associar outra droga para atingir minha meta pressórica. É melhor, tá? Do que correr o risco dos efeitos adversos associados ao diurético de alça. Falando nisso, quais são esses efeitos adversos associados aos diuréticos de alça que são maiores com o de alça do que com o tiazídico? Pode escolher a potássio. Hipocalemia, né? E isso é o principal, Calose esfoliar natriurética. potássio, né? O paciente começa a desenvolver hipocalemia porque está lavando muito potássio, então não justifica. Pode acontecer hipocalemia com o tiazídico? Pode sim, mas a probabilidade é menor do que com o diurético de alça, tá? Bom, ok, então a gente viu que para a gente escolher, tá? A gente vai escolher uma ou duas ou três drogas, a depender da minha necessidade para poder atingir meta pressórica. E as primeiras drogas que a gente vai escolher vão ser drogas que vão estar sempre ali na caixinha das 4 drogas. Então, posso começar com tiazídico, vou associar o inibidor de ECA, não atingir, vou associar o BCC. E a quarta droga, qual seria? Beta-block? Espironolactona, né? Espironolactona, pronto. Espironolactona. A quarta droga é a espironolactona. Então, a espironolactona, ela tem um efeito interessante. Ela tem um efeito sinérgico com o diurético. Então, vamos lembrar assim, por que o diurético, tiazídico e de alça dá hipocalemia? Porque lá no ducto coletor, eu tento reabsorver o sódio e eu expolio o potássio, né? Claro que essa tentativa de reabsorver sódio, ela não é uma tentativa que tem sucesso. Porque se ela tivesse sucesso, a droga não teria efeito antihipertensivo. Mas o corpo tenta. Na hora que ele percebe que tem muito sódio no filtrado, porque o diurético bloqueou lá a absorção de sódio, chega mais sódio no ducto coletor, ela fica desesperada, né? Então, eu estou tentando reabsorver esse sódio e eu estou trocando por potássio ou por hidrogênio. Então, esse é lá no ducto coletor que pode gerar hipocalemia. E aí, a espironolactona bloqueia justamente esse canal. E aí faz com que eu não retenha esse sódio e eu não libere tanto potássio. Por isso que ele é chamado poupador de potássio, né? Ele atua justamente onde a aldosterona atua, estimulando retenção de sódio e liberação de potássio. Então, vejam que tem um sinergismo de ação com os diuréticos. E esse sinergismo leva a um efeito antihipertensivo interessante. Além disso, a gente viu hoje na aula de insuficiência cardíaca que a espironolactona ainda é uma droga que diminui remodelamento cardíaco. Então, ela entra aí como quarta droga de boaça. Da quinta droga em diante é que não existe mais uma ordem, né? A gente tem associações que vão depender muito do perfil do paciente, se ele tolera, vamos botar um beta-bloqueador, um alfa-2 agonista central, um alfa-1 bloqueador periférico, deixa ele ter uma ordem em seguida, tá? Dos antihipertensivos, é muito interessante que vocês lembrem quais são os beta-bloqueadores seletivos, quais são os não seletivos, quais são os efeitos adversos dos não seletivos, tá? Diferenciar os BCCs de hidroperidínicos dos não de hidroperidínicos, qual é a diferença entre eles? Um é vasoseletivo, outro é carbosseletivo, tá? Como se dá o efeito nefroprotetor dos inibidores de ECA e do BRA,
Então, a gente viu que a gente faz dilatação da arteríola eferente, diminui pressão intraglomerular, diminui proteinúria, isso confere uma proteção renal, né? Porque na hora que eu diminuo proteinúria, eu acabo poupando esse rim e fazendo com que o paciente fique mais tempo longe de diálise. Então, essas questões são importantes, tá? Quais são os beta-bloqueadores seletivos? Vamos ver se vocês lembram. Metropol. Metoprolol e Sim. atenolol. Metoprolol, atenolol, Carvedilol e... NOPS. Não, Carvedilol não é seletivo, carvedilol é massa, mas ele não é seletivo. Timolol. Bora lá. Metoprolol, vocês já falaram. Atenolol, bisoprolol, nebivolol. Acebutolol, né? Nebivolol. Certo? Bora de novo? Metoprolol, nebivolol, atenolol, bisoprolol. Tá? São os 4 seletivos. Carvedilol é massa. Carvedilol mostrou redução de mortalidade na DAC, mostrou redução de mortalidade na insuficiência cardíaca, mas ele não é seletivo. Ele tem um efeito interessante porque ele faz o beta-bloqueio e faz o bloqueio alfa-1 periférico. Ele faz essas duas coisas. Ele é interessante por conta disso. É um beta-bloqueador que chama atenção por um mecanismo diferenciado. O nebivolol também é um beta-bloqueador que chama atenção por um mecanismo diferenciado, mas o nebivolol estimula a liberação de óxido nítrico, faz vasodilatação, né? Inclusive, o nebivolol, ele é uma droga interessante no idoso, porque diminui a taxa de disfunção erétil associada ao uso dos beta-bloqueadores. Ok? Alguma dúvida em relação aos antipertensivos? Ô, Pro, rapidinho. Eu tinha notado que o acebutolol também era seletivo. Vamos olhar. Olha aí, porque eu não tô me lembrando, nem tenho muita prática de uso dele, tá? Certo, eu vou olhar aqui. Obrigada. Dê uma olhadinha. Não, mas dê uma olhadinha aí para dizer a gente. Então, os que realmente seriam seletivos são os 4 que a senhora falou, não é isso? Pro, eu achei aqui no Google. O acebutolol é considerado um beta-bloqueador beta-adrenérgico seletivo. Ela caiu a impressão minha? Tá parecendo que ela caiu. Caiu. Vamos e voltamos. Estão aí? Estão me ouvindo? Sim, Pro. Estamos sim, Foi. estamos Todo sim. mundo caiu ou só eu que caí? Só você, Pro. Acho que só Ô, você. meu pai.
Tá, caí e voltei. Peraí que tem um chat vermelhinho aqui. Tá, foi Gil que botou, travou para vocês? Então, caí, Gil. Voltamos. Estávamos aonde que eu já me perdi? Terminando hipertensão, não foi? Olharam o acebutolol? Olhei, Pro. É seletivo mesmo. É seletivo, né? A gente não tem prática de uso, não. Tá? Ótimo. É mais Tá certo. teórico. Tá certo. Mais alguma dúvida? Então, lembrar, tá? Dos efeitos adversos dos beta-bloqueadores, do seletivo versus do não seletivo, da diferença dos BC6 de hidro para não de hidro, do efeito nefroprotetor do IECA e do BRA. Então, tudo isso é muito importante que vocês levem, tá? De aprendizado. Vamos para o próximo assunto, DAC. Podemos? Sim, Pronto, então vamos lá na DAC, tá? A gente tem o combo de redução de mortalidade na DAC, que é o quê? Quais são as drogas que reduzem mortalidade no paciente coronariopata? IECA, IECA, Beta-block. estatina e antiagregante Certo, plaquetário. Antiagregante plaquetário. Pronto. Inibidor de ECA barra BRA, tá certo? Pode ser BRA também. Estatina e antiagregante plaquetário. Estatina na dose necessária para manter um LDL na meta de um paciente de muito alto risco, que seria a meta numérica menor que 50 ou a meta de redução percentual maior do que 50% de redução percentual. Então, o LDL, a estatina é a dose necessária para que o paciente atinja a meta. Lembrando que a gente tem a ezetimiba, que pode ser associado à estatina, né, para alcançar a meta. Tem drogas outras, como os inibidores de PCSK9, que são de alto custo, mas que também focam no LDL. O antiagregante plaquetário e o inibidor de ECA ou BRA. Tá? Lembrando que o beta-bloqueador, ele entra como droga de redução de mortalidade naqueles pacientes que já infartaram. Então, se o paciente ele já infartou, ele entra com o beta-bloqueador desde o combo inicial. Se o paciente ele não infartou, o beta-bloqueador pode entrar, se necessário, como uma terapia de segunda linha, que são as drogas que reduzem sintomas, tá? Só um instantinho. Paulinha, fecha a porta aqui, amor. Então, drogas que reduzem sintomas. Então, a gente tem 4 drogas que reduzem sintomas. Então, a gente tem o beta-bloqueador. Que mais? Nitrato, Trimetazoidina. beta-bloqueador e Beta-bloqueador já trimetazidina. falamos. Nitrato, Trimetazidina, trimetazidina e os BC6, que são os bloqueadores de canais de cálcio, tá? Rafa perguntou aqui os beta-bloqueadores se também entram na lista de redução de mortalidade. Os beta-bloqueadores entram se o paciente já infartou. Se o paciente tem DAC e nunca infartou, ele não entra na lista da redução de mortalidade. E aí, nessa lista, né, das medicações sintomáticas, são drogas que eu posso precisar usar se o meu paciente se mantiver sintomático a despeito da terapia otimizada. Então, eu posso precisar usar uma dessas 4 drogas, lembrando que para a gente fazer a análise, né, de que droga seria interessante colocar, a gente olha sempre duplo produto. O duplo produto descompensado as custas de pressão arterial, a gente prioriza o uso dos BC6, né, que são drogas que têm efeito antipertensivo, então eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Se o duplo produto, que é pressão e frequência, tiver descompensado as custas de elevação de frequência cardíaca, a gente vai carregar a mão no beta-bloqueador para ele manter ali aquela frequência cardíaca de no máximo 70, né? A frequência cardíaca do coronariopata varia ali entre 60 e 70, é a nossa meta. No paciente que tem dor, mas que está com duplo produto controlado, eu tenho as 2 possibilidades, usar o nitrato, usar a trimetazidina, lembrar das contraindicações do nitrato, né? Hipotensão significativa, pressão menor que 90/60 a gente não pode usar. Também é um efeito adverso do nitrato a hipotensão. Então, lembrar, né, dessa escolha de drogas que tem que ser uma escolha racional. Lembrar também que os BC6 não dihidropiridínicos, eles são antianginosos, têm efeito cronotrópico inotrópico negativo,
porém são drogas que a gente não usa, via de regra, junto com o beta-bloqueador. Então, no caso do paciente coronariopata, a prioridade é usar o beta-bloqueador. Se o paciente tiver contraindicação ao beta-bloqueio, eu posso usar o BCC não dihidro, tá? Lembrando que tem contraindicações que são contraindicações aos dois. Então, quando é uma contraindicação só por conta do beta-bloqueio, como broncoespasmo, piora de vascularização periférica, tudo bem. Mas se for uma contraindicação associada a um BAV de terceiro grau, a uma bradicardia significativa, contraindica os dois, contraindica o beta-bloqueador, mas contraindica o BCC não dihidro, porque são drogas com efeito cronotrópico e inotrópico negativo, certo? Que mais, gente? Dá uma revisada nos outros hipolipemiantes, nos mecanismos de ação que são interessantes, né? Fibrato, niacina, e etc, etc. Que mais? Eu tenho uma dúvida em Tá. relação ao fibrato, a diferença assim, de fibrato e niacina, porque o fibrato ele estimula a lipoproteína lipase e a niacina ela meio que inibe a lipólise, não é isso? Isso, inibe a lipólise. Então, são meio que mecanismos totalmente opostos e os dois são hipolipemiantes, eu não entendi. Peraí. Essa sua dúvida é uma dúvida bem interessante. Inclusive, eu tenho isso aqui. Peraí, foi Lili? Foi quem? Foi Camila, não foi? Mila, Camila, essa sua dúvida é interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu fiz uma figurinha para algum dos semestres. Ô, meu pai, onde é que eu vou achar essa aqui? Peraí. Viu? Deixa eu ver se eu acho. Essa ela é bem bonitinha. Eu fiz isso tem uns... na época da pandemia. Para você visualizar, tá? Porque... como foi que eu salvei? Eu mandei pro meu... Tudo bem, próximo, se eu não achar agora, você manda depois no grupo. Pô, mas ia ser legal se eu achasse. A gente já tá quase acabando. Por isso que eu tô de boa aqui procurando. Eu fiz uma figurinha bem bonitinha. Pro, depois você Com as pode salas falar. da pós-graduação. Pro? Oi, tu pode falar. Eu tô procurando aqui no meu e-mail, tá? Tá bom. Depois você pode falar um pouquinho sobre o que a gente tem que estar estudando mais para a prova, né? Dos trombolíticos, antiagregantes, essas coisas também? Do que você acha mais importante que a gente foque? Quem aguenta com vocês? Vocês são. Vocês são. Ó, não sei não. Tá difícil de achar a palavra para definir vocês. Estão querendo me botar no bolso. Eu acho que eu achei. Peraí. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que não é essa, não. Deixa eu ver aqui, que foi que eu fiz para diabetes. Se eu não achar agora, quando eu chegar em casa, eu mando, que aí você vai conseguir visualizar. Porque eu botei uma do lado da outra e fica bem bonitinho de visualizar. Não tô achando aqui, não. Eu achei uma. Tá. Eu posso mandar quando eu chegar em casa? Você vai Claro, conseguir visualizar, tá certo, Mila? Eu mando para a tudo Gabi bem. Lete e as meninas mostram para vocês. Porque, assim, a teoria é exatamente o que você falou, mas pode ficar parecendo, não estou entendendo muito bem, né? E aí eu fiz uma figurinha bem didática, em que eu coloco o efeito da niacina, onde é que ela atua e por que que é diferente do fibrato e onde é que ele atua. Bem, bem didático. Mais tarde eu mando, vai ficar fácil de visualizar. Tá, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês, tá? Deixa eu até anotar isso aqui, a figura. A figura foi na turma como era o nome dele? De um japinha que já formaram os meninos. Tá, foi mais ou menos 2020, 2021 que eu fiz essa figurinha. Deixa eu botar aqui, 2021, acho que foi 2021. 2021, os meninos formaram em 2024, é isso mesmo. Certo, niacina versus fibrato, para ficar fácil de visualizar. Ok, mais tarde eu mando. Tá, o que mais? Aula de hoje, vocês querem revisão da aula de hoje, meu povo? Ô, Pro, eu que fiquei em casa,
eu tive uma dificuldade de ouvir na hora da online uma coisa. Com relação ao bloqueador de canal de cálcio não dihidro, ele pode substituir o beta-bloqueador em casos de DAC ou de insuficiência Pronto, cardíaca? Lari, boa pergunta. Em caso de DAC, Lari, pelo seguinte, na verdade, em qualquer situação, se eu tiver uma indicação para fazer o beta-bloqueio e eu tiver uma contraindicação ao beta-bloqueador, eu posso usar o BCC não dihidropiridínico, porque é uma droga que tem efeitos parecidos, né? Efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Só que a gente não, quando o paciente, o que eu falei na sala, que você pode não ter pegado, é naquele paciente que ele é portador de coronariopatia, por exemplo, que a gente sabe do benefício do beta-bloqueador, mas ele é usuário de cocaína, que é uma droga que faz hiperexpressão dos receptores. O beta-bloqueador faz hiperexpressão dos receptores alfa, e ele usa a cocaína, que atua nos receptores alfa, é contraindicado. Lembra que a gente viu na aula de hipertensão? Que o paciente usuário de cocaína, eu não posso usar o beta-bloqueador. Sim. No paciente coronariopata, se ele se encontra nessa situação, vale a pena, no lugar do beta-bloqueador, eu botar o BCC não dihidropiridínico. Por quê? Porque ele tem um efeito antianginoso. Porém, na insuficiência cardíaca, não. E na IC, quando eu inicio o uso do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca, eu uso e o paciente pode temporariamente dar uma piorada. Por que ele pode temporariamente piorar? Porque eu mexo no mecanismo compensatório da insuficiência cardíaca, que é aumentar a frequência cardíaca. Na hora que eu uso o beta-bloqueador, que eu vou reduzir a frequência cardíaca, eu tiro um mecanismo compensatório desse paciente. Tanto que ele pode dar uma piorada clínica, e né, mesmo ele piorando, eu mantenho o beta-bloqueador, né, eu tento manter, manejando com as outras drogas. Porque eu estou pensando lá na frente, eu sei que ele vai viver mais usando o beta-bloqueador. Mas, se esse paciente não puder usar o beta-bloqueador, não justifica usar um BCC não dihidro, porque aí eu vou estar bagunçando sem nenhum benefício, né? Porque eu tolero a bagunça do beta-bloqueador porque ele reduz mortalidade, mas eu não vou tolerar a bagunça do BCC não dihidro porque ele não reduz mortalidade, não vai ter nenhum benefício. E também não tem a questão do efeito antianginoso, né? Que seria benéfico na DAC e não na IC. Certo? Entendeu, Lari? O que a gente Entendi, falou na sala hoje? Entendi, obrigada, viu? Entendeu? Uhum. Então, meninos, são 7h30, tá? Eu acho que a gente conseguiu rever os assuntos, né? Hipertensão, diabetes, DAC, que são os assuntos mais antigos. Hoje a gente acabou falando de insuficiência cardíaca, não vi maiores dificuldades, tá? Trombolítico, antiagregante, anticoagulante. As diferenças principais é em relação principalmente a trombo, né? O antiagregante é para paciente que tem doença de vaso, tá? Os anticoagulantes desfazem trombo de forma mais lenta e os trombolíticos desfazem trombo de forma imediata, que se justifica nos pacientes com trombo arterial, né? Que eu tenho a viabilidade de célula pós-trombo, no infarto com supra, no AVC, que eu tenho uma sequela significativa, ou na TEP maciça, são as indicações formais do uso dos trombolíticos, ok? Os anticoagulantes, né? Os usos clássicos na trombose venosa profunda, uso clássico na fibrilação atrial, que a gente viu o Chades e o Hasbled, tá? Então, o que eu quero é que vocês entendam essas diferenças. Agora, precisa saber, professora, precisa saber o mecanismo de ação? Óbvio, né? É aula de farmaco, então. A varfarina faz antagonismo da vitamina K, rivaroxabano, apixabano faz o bloqueio do fator 10 ativado, né? A dabigatrana faz inibidor da trombina. Então, isso é importante a gente saber. Isso é importante para vocês na vida, inclusive. Não é para a prova de sábado, é para a vida, né? Tem que ter esse entendimento da farmaco para fazer uma boa prova de residência, para prescrever medicação. Eu tenho que saber como é o mecanismo de ação, para ver o que interage, né? Então, isso é importante saber. Cleiton perguntou se vai cair posologia de nenhuma medicação. Não, a gente, desde o início, sempre que eu falo de dose de medicação, é mais para vocês irem se familiarizando com a posologia, ou quando eu acho que é importante para vocês entenderem a questão, ou quando eu acho que é importante para vocês saberem que eu já estou na dose máxima, preciso de outra droga, tá certo?
mas a gente não cobra posologia na farmácia do sexto, de forma nenhuma, só na farmácia lá do internato. Ok? Eu acho que deu para dar um apanhado bom, viu? Muito obrigada, Pro. E aí, meninos, alguém tem mais alguma pergunta antes da gente fechar? Ninguém? Acho que deu para a gente tirar algumas dúvidas, né? Dar uma relembrada. Vai ser tranquilo, vão na paz e na fé. Entram de férias quando? Quando é a última prova de vocês? Dia 12, Pro. RCBE. Ai, meu Deus, dia 12 está logo ali. É daqui a uma semana, praticamente. Todo mundo de férias. Então, beijos e queijos. Ó, Beijo, Pro. Obrigado, professora. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, tchau. Obrigado, Pro. Obrigada, Pro. Tchau, Pro. Obrigada.